Hoje é dia de aprender sobre fé, afinal de contas chegamos em Hebreus capítulo de número 11. Quantas coisas boas nós temos aprendido, não é mesmo? Vemos Deus libertar o seu povo ali das garras de Faraó, temos aprendido sobre temor e sabedoria no livro de Provérbios. Eu quero te encorajar a encher o seu coração de expectativa, porque Deus tem muito mais para fazer. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no nosso vídeo e já comenta aqui, Deus é fiel. Amém, querido? Nós temos visto essa fidelidade dele se manifestando através do sacrifício de Jesus, se manifestando através do livramento do povo. O nosso Deus é fiel. E nós vamos continuar hoje então, aprendendo um pouquinho sobre Hebreus, Êxodo, e nós vamos também ler um pouquinho de Provérbios. Então agora, Hebreus capítulo de número 11, hoje na nossa Bíblia tradicional, revista e atualizada, não é João Ferreira de Almeida, para dar aquela variada aí. E eu queria que você fosse comigo então lá, Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1, simbora? Ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Pela fé, divinamente Noé foi inspirado e instruído acerca dos acontecimentos que não se viam e somente os tementes a Deus iriam desfrutar. Aparelhou uma arca de salvação para sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro de justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. E aí ele vai falar um pouquinho dessa galeria dos nossos heróis da fé. E no 9 ele diz: pela fé peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com a sua promessa. Mas aguardava a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado já de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Por isso também aliás, já amortecido, saiu a sua posteridade, tão numerosa quanto as estrelas do céu, e inumerável como a areia da praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido promessa alguma, vendo-as porém de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar para lá. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado de o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Verso 17, pela fé Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque, e estava para sacrificar o seu único filho, e aconteceu quando alegremente as promessas tinham-se-lhe dito assim: em Isaque será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e a Esaú acerca das coisas que estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, e José, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, o adorou. Pela fé, José foi o próximo do seu fim, fez menção de êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Então a gente começa a ver um pouquinho aqui daquilo que a gente já está estudando lá em Gênesis. Não sei se você lembra disso, todo o processo da promessa de Abraão, como as coisas aconteceram, quando Deus pede de fato que Abraão entregue o seu filho e tudo mais. Agora vamos voltar lá para a nossa história, lá em Êxodo, capítulo de número 13. Vamos lá ler um pouquinho. Nós vemos ali que Faraó está falando para a galera: sai daqui, não aguento mais tanta praga, não aguento mais tanta coisa ruim acontecendo com a gente. Êxodo capítulo de número 13, vamos lá. Ele diz assim: e disse-lhe o Senhor a Moisés:
Consagra-me o teu todo primogênito, para que, quando a sua mãe o tenha entre os filhos de Israel, tanto homens como os animais, eles sejam meus. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abide, estáis saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, amorreus e dos heveus, jebuseus, tudo eus, né? Ele continua: não é que jurou aos teus pais te dar a terra que manda leite e mel, guardarás esse rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia contarás ao seu filho, dizendo: é isso que o Senhor fez quando saímos do Egito. E será como sinal na tua mão e por meio de um memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás essa ordenança em determinado tempo, de ano em ano. Verso 11, ele diz: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e aos teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre, todo primogênito dos animais que tiverdes, machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se não o resgatares, serás desnucado, mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: o que é isso? Responder-lhe a ele: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó o coração para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. Porém, a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. E isso será como um sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte te tirou do Egito. E foi Deus quem tirou. E ele diz no verso número 17: tendo Faraó deixado o seu povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto já estava dizendo: para que porventura o povo não se arrependa, vendo guerra torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Regimentados subiram os filhos de Israel ao Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel juramento solene, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Lembra que eles eram quase 1 milhão de pessoas aqui, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, sem contar um monte de ouro, prata, de animal. Então, eu falo para vocês que foi uma viagem muito desafiadora, se a gente pode assim dizer. E ele diz no 21 aqui: o Senhor ia adiante deles durante o dia e numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite uma coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou o povo da coluna da nuvem durante o dia, nem da coluna de fogo durante a noite. Êxodo 14 agora. Verso 1. Disse então o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel para que retrocedam e se acampem de fronte a Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente deles acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. E saberão que os egípcios que eu sou o Senhor. E ele assim o fez. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo, e disseram: o que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó seu carro e tornou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, com capitães sobre eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para perseguir os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Verso 9. Perseguiram os egípcios todos os cavalos, os carros de Faraó e seus cavaleiros, e seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zephon. E chegando ao Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e começaram a ficar com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés:
Será que por nós haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos agora no deserto? Porque nos trata assim, fazendo-nos sair do Egito para morrer aqui? Não é isso que dissemos no Egito? Deixe-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Gente, essa é a diferença de uma pessoa de fé e de uma pessoa de incredulidade. Você percebe que o povo orava ali, mas o povo era muito incrédulo, né? Moisés que cria estava descansando, quem não cria estava em desespero. E aí ele vai dizer no versículo 13: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tem mais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, porque hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vejam, nunca mais vos tornarão a ver. O Senhor pelejará por vocês e vós vos calareis. Disse então o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende sobre o mar e divide para que os filhos de Israel passem pelo mar seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam entre eles, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que é diante do exército de Israel, se retirou e passou por detrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se colocou atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles que este esclarecia à noite, de maneira que em toda a noite esses não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou sobre toda aquela noite e fez retirar-se do mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, e o seco, em mar seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, todos os seus carros e seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Empurrou-lhes as rodas dos carros e os fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Meu Deus, que cuidado, que amor e Deus tinha para com eles, né? Verso 26. Disse então o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Deixa eu ver uma água. Verso 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar rompeu pela manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a eles, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Voltando às águas, cobriram-se os carros e os seus cavaleiros de todo o exército de Faraó, que haviam seguido dentro do mar, e nenhum deles ficou de pé. Mas os filhos de Israel caminhavam de pé enxutos pelo meio do mar. As águas não lhes eram afetadas, e eram como muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Às vezes enrosca. 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor dos exércitos tinha tido contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés como seu servo. Uau, que top, que fantástico! Deus livrou o povo de forma sobrenatural. Já imaginou Deus abrindo o mar ali, não é? E você andando no meio do mar, e água daqui, e água de lá. Gente, só pode ser Deus para fazer umas coisas doidas desse tipo, né? E mesmo o povo lá, muitos incrédulos, muitos lá falando uma abobrinha, Deus continua fiel. Agora Provérbios capítulo de número 5, vamos lá então, ó. Vamos ver aqui o que Salomão compartilha com a gente hoje de sabedoria. Filho meu, atente para a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os meus ouvidos para que conserves a discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Ixi, ele vai falar agora, né? É o capítulo da mulher adúltera. Cuidado aí, vigia, varão. Isso aí também vale para os homens adúlteros, tá bom? Ele vai dizer: suas palavras são mais suaves que o azeite, mas o fim dela é amargoso como um abismo, agudo como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dê
não é? Honra a ela e nem entre nem em seus anos cruéis, para que os teus bens não se afartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da sua vida, quando se consumirão a sua carne e o teu corpo. Verso 12, ele vai dizer: e digas, como aborreci o ensino, desprezou no meu coração a disciplina, e não escutei a voz que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os ouvidos, quase que me achei em todo o mal, que sucedeu no meio da assembleia da congregação. Beba água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Ou seja, marido procura sua esposa, esposa procura o seu marido. Para de ficar procurando coisa aí fora do relacionamento. Toma vergonha na cara aí, meu querido. E ele diz assim no verso 16: derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças dos ribeiros de águas, sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito teu manancial, alegra-te com a mulher da sua mocidade, como a corça de amores e a gazela graciosa. Saciem-se os seus seios em todo o seu tempo, e embriaga-te com as tuas carícias. Porque o filho meu andaria cego pela estranha e abraçaria o peito de outra, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, irá cambalear. Então presta atenção no que ele está falando aqui. Cuidado, tenha olhos apenas para o seu cônjuge, não olha para fora, né? Aquilo que você precisa estar dentro da sua casa. Se você tem errado nisso, eu quero falar para você: abandone essa vida, peça perdão, vire a página, porque viver com sabedoria é viver como marido de uma só mulher e como mulher de um só marido. Eu gostaria de orar por você aí, então feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, que eu quero declarar dias poderosos se manifestando na vida de cada um dos meus irmãos, como nós acabamos de ler aqui em Provérbios. Eu oro mesmo para que o Senhor livre de todo mal, de toda crise no casamento, pessoas que têm tido problemas, Pai, não é com o seu cônjuge, problema de relacionamento, que o Senhor intervenha com graça, com sabedoria, para que eles sejam bem-sucedidos. Obrigado mesmo, Pai, por tudo aquilo que está faltando, sendo multiplicado, dando certo, graça e favor se manifestando na vida dos meus irmãos. Obrigado pelo teu cuidado, Pai. Eu declaro mesmo a tua palavra produzindo resultados poderosos, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Se você assistiu até aqui, não é? Olha, digita aqui nos comentários: Deus é fiel, como eu coloquei para você colocar lá no início. Ou então, querido, escreve aqui também, ó: foge da mulher adúltera. É outra coisa que você também pode escrever, como nós já vemos aqui também no livro de Provérbios. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, envia para alguém, né? Ainda dá tempo dele começar a ler a Bíblia. Não importa os dias que passaram, ele pode ir lá ouvindo 2 por dia, né? Começar daqui, pode voltar ali, começar do início de Hebreus, do início de Provérbios, não é? E a gente vai crescendo e avançando, querido. O que nós não podemos é deixar as pessoas de fora. Não vale a pena viver sozinho ou vencer sozinho. Quero lembrar você que de segunda a sexta no meu Instagram, às 7h07 da manhã, nós temos os nossos escudeiros ali, homens e mulheres que acordam pela manhã para receber da palavra. Então, de segunda a sexta, às 7h07, no meu Instagram, o Leandro Machado. Vem participar comigo e ter a sua vida mudada, porque a palavra pode mudar histórias. Amo vocês e até amanhã na nossa próxima leitura, no nome de Jesus. Tchau, tchau.